Jeremias, o profeta que chorava por uma geração que não queria ouvi-lo. Existem pessoas que são lembradas pelos milagres que fizeram, outras pela coragem que tiveram. Jeremias não ficou conhecido por abrir mares, nem por curar multidões. Jeremias ficou conhecido pela dor, pela coragem de continuar falando a verdade, mesmo quando ninguém queria ouvir. Sua história acontece em um dos períodos mais sombrios da história bíblica. Jerusalém estava espiritualmente destruída, antes mesmo de ser destruída fisicamente. E talvez seja isso que torna sua mensagem tão atual até hoje. O chamado de Jeremias. Jeremias ainda era muito jovem quando Deus o chamou, e sua reação foi de medo. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Mas Deus responde: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás. Jeremias não se sentia preparado, e talvez essa seja uma das partes mais humanas da Bíblia, porque Deus frequentemente chama pessoas que acham que não são capazes. Uma missão quase impossível. A missão de Jeremias era extremamente difícil. Ele deveria alertar uma nação que já não queria ouvir a verdade. Judá vivia a idolatria, a corrupção, a aparência religiosa, o afastamento espiritual e o povo ainda frequentava o templo. Ainda falava sobre Deus, mas o coração estava distante. E Jeremias sabia que tempos terríveis estavam chegando. O profeta que chorava pelo povo. Jeremias não anunciava mensagens friamente. Ele sofria junto enquanto Jerusalém caminhava para a destruição. Jeremias chorava. Ele via o avanço da Babilônia, a dureza do coração do povo, o sofrimento se aproximando. E talvez o mais doloroso era perceber que quase ninguém acreditava nele. Por isso, ficou conhecido como o profeta chorão. O milagre de Jeremias não era físico, não era aparente. Jeremias não ficou marcado por curas ou milagres sobrenaturais como Elias e Eliseu, mas exigia algo extraordinário nele: a resistência espiritual. Mesmo perseguido, humilhado, rejeitado e ameaçado de morte, ele continuava fiel. E talvez esse tenha sido o seu maior milagre: permanecer firme quando tudo ao seu redor desmoronava. Ele foi jogado em uma cisterna. Em um dos momentos mais fortes de sua história, Jeremias foi lançado em uma cisterna cheia de lama. Não porque mentia, mas porque falava a verdade. As autoridades estavam cansadas de seus alertas. Queriam silenciar o profeta. E Jeremias afundava lentamente na lama, sozinho, abandonado, rejeitado por seu próprio povo. Essa cena representa algo profundo. Muitas vezes a verdade incomoda mais do que a mentira. A queda de Jerusalém. E então aconteceu que o Império Babilônico invadiu Jerusalém. O templo foi destruído e as muralhas caíram. O povo chorava enquanto era levado para o exílio. Tudo aquilo que Jeremias havia alertado se tornou realidade. Mas mesmo diante da destruição, Jeremias continuava buscando Deus. A dor transformada em palavras. Depois da queda de Jerusalém, Jeremias escreveu um dos livros mais emocionantes da Bíblia, Lamentações. Ali vemos sofrimento, dor, destruição, tristeza profunda, mas também vemos esperança. Porque mesmo em meio ao caos, Jeremias escreve: as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos. A história de Jeremias parece distante, mas talvez nunca tenha sido atual. Hoje vemos pessoas emocionadas, cansadas, excesso de aparência, religiosidade vazia, uma sociedade cada vez mais fria. Muitos querem mensagens confortáveis, mas poucos querem transformação verdadeira. E Jeremias mostra algo profundo. Uma sociedade não cai de repente. Primeiro acontece a queda espiritual. Sabe qual foi o maior ensinamento de Jeremias? Jeremias nos ensina que não é apenas viver momentos bons. Fé também é permanecer firmes em tempos difíceis, mesmo sozinho, sofrendo e sem reconhecimento. Jeremias permaneceu fiel a Deus. E talvez seja exatamente disso que o mundo mais precisa hoje. Jeremias tentou salvar uma geração que não queria ouvir. E talvez a pergunta que fica seja: se Deus levantasse um profeta hoje, a humanidade ouviria?